Então, galera, o Ansible Vault, ele é uma opção que veio aí para ajudar os sysadmins, né, a, a conseguirem executar algumas atividades e, na verdade, a executar alguns playbooks que tem algum tipo de criticidade, algum tipo de informação crítica, para falar a verdade, tipo senha, chaves de APIs, tokens, esse tipo de informação que não é todo mundo que pode ver em texto limpo, né? Informações que não podem ser passadas em texto limpo, em texto plano, que é aquilo que você bate o olho e você consegue ver. Então, uma opção que veio salvar, né, foi o Ansible Vault. Quando você instala o Ansible, ele já vem com o Ansible Vault instalado, que o binário é esse aqui, ó. Certo? Vamos ver as opções dele aqui. Ó, com ele eu posso criar arquivos, eu posso decriptar arquivos, editar, visualizar, encriptar, encrypt string. Essa eu não sei exatamente, nunca utilizei. E rekey, né, que é regerar a chave. Vamos testar aqui como funciona, né? Se eu precisar criar um arquivo, como é que eu posso criar um arquivo? No máximo, eu tenho só que passar os parâmetros, Ansible Vault, create, e o nome do arquivo, por exemplo, arquivo.txt. Ele vai me solicitar a senha, colocar aqui a senha, vai pedir a confirmação da senha, pronto. Ele me dá o arquivo aqui para editar no modelo do Vim, já. Se eu quiser salvar aqui, por exemplo, Kring Labs, vou salvar, vou visualizar esse arquivo. Tá aqui o arquivo txt, vou dar um cat nele. Ó, ele diz que é um arquivo do Ansible Vault e tá criptografado e não exibe o conteúdo. Beleza, agora eu quero visualizar esse conteúdo. Vou simplesmente colocar, em vez de create, view. Ele vai me pedir a senha, vou inserir e ele vai printar na tela como se fosse o cat. Certo? Ah, mas agora eu preciso alterar esse arquivo. Simples também. Troca pela opção edit. Ele vai printar, coloca a senha, abre novamente no formato como se fosse o Vim e a gente pode editar. Salvando, pronto. Se a gente for consultar aqui de novo, alterado, certo? Mas agora no caso de eu tenho um arquivo que eu quero encriptar. Por exemplo, o arquivo de inventário. Ansible Vault, encrypt, inventory. Vou definir uma senha, vou confirmar essa senha e pronto. Se eu for olhar o arquivo do inventário agora ele está um arquivo encriptado e eu não tenho mais acesso ao conteúdo. Né? Isso pode ser interessante para algumas pessoas. Mas tranquilo. Mas vamos decriptar esse arquivo agora. A gente já encriptou, vamos decriptar. Aí é tão complicado quanto encriptar. Vou colocar aqui decrypt. Ele vai me pedir a senha. Pronto. Decriptou com sucesso. A gente for lá olhar novamente. O arquivo voltou para o estado que estava antes. Eu tenho um arquivo aqui, por exemplo, o arquivo, né? Arquivo.txt, ele está encriptado. Se eu quiser decriptar ele, mas para um outro local, é simples. Eu vou só colocar aqui -- output igual e o nome do arquivo que eu quero. Por exemplo, arquivo decriptado.txt. Ele vai me pedir a senha. Opa, errei a senha. Ele vai me pedir a senha, eu coloco a senha. Errei. É porque o nome não tá certo. Faz certo que dá certo, né?
Coloca a senha. Não é inventório. Arquivo. Pronto. Ó, agora ele tem, além do arquivo que tinha, o outro arquivo. Vamos lá, cat arquivo txt, cat arquivo decriptado txt, certo? Consigo direcionar isso para outro arquivo. E situação, né? Quero recriar a chave. A minha senha tá uma senha antiga, preciso alterar a senha. Então vamos lá, Ansible Vault, aqui, arquivo.txt, ele vai pedir a senha atual e a nova senha. Coloquei a primeira senha errada. Pronto. Primeira senha que estava errada. Se eu for tentar acessar agora com a senha antiga, né? A primeira senha, no caso. Ó, já dá erro, não consegue decriptar. E seguindo foi mal aí, galera. Celularzinho tocando aqui. Se eu quiser utilizar isso dentro de um playbook, né? Que é o objetivo, a gente não vai colocar tudo aqui na mão. Vamos encriptar novamente o inventário. Vou me retirar aqui. Ansible Vault Encrypt Inventory. Minha senha. Pronto. Vamos utilizar o exemplo anterior. Esse do fact. Ó, que eu vou colocar no host 2. Vou imprimir isso na tela. Vou imprimir qual é o ambiente dele, com fact. E vou instalar o pacote dele também com fact. Vamos executar. Ansible Playbook Fact. Ó, ele não consegue decriptar o arquivo. O Vault Secrets não foi encontrado. Certo? Isso significa, vamos lá decriptar o arquivo, só para vocês verem. Tentar novamente. Ele já passou. Já passou. Então significa que ele ia dar certo. É porque eu não quero continuar. Mas vamos criar um exemplo mais real aqui, né? Não é muito comum a galera encriptar inventário. Acontece, mas vamos para um exemplo mais realista, né? Na verdade, esqueci de mostrar uma coisa para vocês. Vou encriptar novamente. No fact aqui, quando eu executei, ele disse que ele não encontrou. Mas por que ele não encontrou? Ele não encontrou porque em nenhum momento foi passado e nem ele pediu, né? Como é que eu faria para ele pedir? Eu coloco aqui simples, Vault ID prompt. Na hora que eu faço isso, ele pergunta o Vault Password, que é, vou passar aqui, pronto. Agora ele executou. Beleza? Tranquilo, né? Mas eu vou, mais uma vez, decriptar o arquivo aqui do inventário. Vou para um ambiente mais normal, né? Um ambiente mais real.
vou criar aqui um arquivo var dentro do host vaso. host2.example.com e vou definir a variável package Maria DB, exatamente como estava o outro, certo? Só para a gente testar mesmo. Eu vou encriptar esse arquivo agora. Pronto, arquivo encriptado. Se a gente for lá checar o arquivo novamente, esse é o valor do arquivo, certo? Aí dentro package.yaml, pronto, perfeito. Vou usar isso aqui. Vou utilizar a opção package. Utilizar aqui também package. E vai ser no host 2, né? Então, recapitulando. Tô chamando aqui a variável package, que foi definida nesse arquivo de variáveis do host 2, dentro do diretório hostvars, só que este é um arquivo criptografado. Então, qual é o caminho esperado? Que ele dê o mesmo erro. Se eu não passar aqui, ele peça essa senha, né? Se eu não forçar aqui, ele peça essa senha. Ele vai dar o mesmo erro. Tinha esquecido até o nome do playbook aqui. Package. Ó. Ele tentou decriptar, mas ele não... o Vault Secrets não foi encontrado. Então, mais uma vez, como é que eu faço para ele solicitar a senha? Vault ID. Prompt. Ele vai pedir a senha. Vou informar. Opa, senha errada. Pronto. Ó, ele executou. Já checou e tá aqui a variável sendo utilizada. Agora, supondo, toda vida eu vou ter que ficar passando isso aqui, como é que fica? Eu não quero ter que ficar passando isso aqui. Tem a opção de você inserir a senha num arquivo. Exemplo, vou colocar a senha aqui para vocês, ó, senhazinha fácil. Senha só para mostrar para vocês mesmo. Senha vault.txt. Estou mostrando o conteúdo do arquivo. Essa aqui é a senha, certo? Então, se eu for chamar o playbook de novo, ao invés de eu ter que solicitar a senha, né, de forma interativa, eu posso utilizar para automatizar, por exemplo. Vault password file igual senha vault, que é o nome do arquivo que a gente criou agora. Então, dessa forma, ele não vai me pedir a senha. Ele vai consultar o valor dentro desse arquivo, né? Ele vai checar e se bater, ele vai executar. Ó, não pediu a senha, como ele tinha pedido antes, e já passou direto. Beleza? Tem uma dicasinha, dica do sucesso, né, dessa aula, que é... Normalmente, o Ansible Vault, no caso, ele utiliza uma biblioteca do Python chamada Python Crypto, certo? Se você for executar na sua máquina, numa infraestrutura pequena, tranquilo. Mas a recomendação dele é que se você precisar instalar, você precisar fazer com que isso funcione numa infra maior, é interessante que você instale uma outra biblioteca, que é o Python Cryptography. Cryptography. No meu caso aqui ele já vai estar instalado, porque esse outro pacote ele tem outras bibliotecas que fazem com que os cálculos de encriptar, decriptar e sejam mais rápidos e mais eficientes, né? O que vai dar uma performance no seu ambiente. Aí, se você tiver uma infra grande, é interessante que você tenha isso aqui instalado. Beleza? Então vamos passar agora para os exercícios. Boa sorte aí, pessoal. Valeu. Ó, não esqueçam de consultar lá no blog, certo?
lá no blog já tem postado aqui os exercícios, ó. Essa aula já tá lá, esse repasse. Então não esqueça de consultar, tá aqui os exercícios. Opa, aqui, pronto. Lab 4 e o Lab 5. Tem dois labzinhos aqui pra gente brincar. Esse aqui primeiro a gente vai brincar só com facts. E esse outro a gente vai brincar com facts, secret e lembrar algumas coisas das aulas anteriores aqui. Só para não deixar vocês esquecerem, beleza? Valeu, abraço, vamos pra frente.